Vamos abordar aqui o tema de uma forma mais informal. Por que nós sofremos? Porque muitas vezes nós não entendemos o porquê dos nossos sofrimentos, né? A gente para e fala, nossa, mas por que as coisas são como elas são? Por que que eu reajo dessa ou daquela forma? Mas se a gente parar para pensar, nós vamos perceber que grande parte dos nossos sofrimentos são causados devido ao nosso apego à materialidade, da ilusão do apego à materialidade e pela falta de valorização também do que a gente tem. A espiritualidade sempre nos alerta que o exagerado apego à materialidade, que é por ilusão, traz muita dor e decepção. A gente sofre muito com as coisas do mundo, se a gente for parar para pensar. E a falta de sentimento de gratidão, de reconhecimento das coisas que a gente já tem também traz muito problema para a nossa vida. O pior é que nós sabemos, né, que nós iremos ter problemas com determinadas atitudes nossas, mas mesmo assim a gente paga para ver, ou seja, a gente insiste em atitudes equivocadas, muitas vezes, na maioria das vezes. E justamente nós temos o hábito de nos apegar a tudo que tem a tendência de oprimir e de nos magoar. Isso é uma falta de senso, uma incongruência, né? Porque o mais lógico seria o desapego daquilo que faz a gente sofrer, é lógico, né? Por outro lado, nós invertemos o valor das coisas na nossa vida. Nós valorizamos o que não tem valor e desvalorizamos aquilo que realmente a gente deveria valorizar. Aí vocês vão falar, não, imagina, mas vamos ver exemplos aqui, se isso não é verdade. A gente sofre quando a gente é ofendido, quando o correto seria não dar muita importância para o que os outros falam. Analisar sim o que está sendo falado, se há verdade naquilo, naquela fala, mas não ficar sofrendo. Porque o que é do outro, o que ele pensa, os dissabores do outro, na verdade, é do outro. O que ele pensa a nosso respeito é dele, não é nosso. Não é verdade? A gente sofre muito também quando os outros não nos dão atenção, nos dão o valor que nós esperamos, ou seja, nós estamos sempre esperando muita valorização, muita consideração dos outros. E quando a gente se sente desconsiderado, quando a gente sente que não tem esse retorno, a gente não gosta e fica muito triste, fica com muita raiva. Quando o correto seria nos autovalorizarmos, nunca esperar a validação das pessoas, né, vinda de alguém, porque certamente a gente em algum momento vai se frustrar, porque os outros são como eles são, a gente já tá careca de saber disso. Nós sofremos quando acaba um relacionamento, por exemplo, quando o óbvio seria entender que se o relacionamento acabou é porque tinha alguma coisa errada, porque não estava bom, né? Então a gente deveria ficar feliz por acabar uma relação que não tinha verdade, que não estava legal, que não tinha equilíbrio, para poder abrir espaço para um outro relacionamento, para um amor verdadeiro, para uma coisa mais completa, né? Além do que, nós devemos também entender que precisamos aprender a ficar sozinhos de vez em quando, ficar bem quando a situação exige isso, não é verdade? Por outro lado, também nós sofremos com o decurso do tempo, com medo de envelhecer, com medo das coisas mudarem, porque nós valorizamos demais, nós empacamos na situação que nós estamos e valorizamos demais o corpo que é perecível. Nós somos carregados também de preconceitos, né? Nós valorizamos o espírito imortal que na verdade nunca envelhece. Por isso nós sofremos. Além disso, nós reclamamos em qualquer fase da vida, né? Qualquer fase, pelos percalços, pelas dificuldades, nós não reconhecemos que nós estamos aprendendo através da dificuldade, nós reclamamos muito e valorizamos pouco na realidade. Muitas vezes a gente se aborrece com o nosso trabalho, a gente acha chato, a gente acha maçante, a gente reclama muito, nós nos entediamos, nós falamos que é pouco rentável o nosso trabalho, mas quando a gente perde esse trabalho, quantas vezes isso não acontece, né, com as pessoas? Quando elas perdem o trabalho, reclamam também a falta dele, a falta dos amigos que tinha lá, sente falta de tudo, quando deveria ter valorizado na ocasião o meio com que ganhava a vida, né?
e as experiências que aquele trabalho trouxe para a sua vida. Em relação às amizades, quando os amigos solicitam muito, ficam ligando, procurando, visitando muito, a gente reclama incômodo. É porque dá trabalho, porque suja a casa, porque não tenho sossego, mas quando ninguém aparece, reclama solidão, ingratidão, abandono. Fala a verdade, isso não acontece? Pessoas que têm filho, reclamam dos filhos porque dão trabalho, porque irrita, porque desobedece, porque faz tudo o contrário do que deveria fazer, porque isso, porque aquilo. Mas quando os filhos saem de casa para ganhar o mundo, para viver a própria vida, reclamam. É síndrome de ninho vazio, é porque ficam deprimidos, é porque ficam lá parados em frente ao quarto do filho chorando, mingando, reclamando. Reclamamos dos pais idosos, porque são ranzinza, porque dão trabalho, porque são chatos, porque reclamam demais, porque esquecem tudo, porque isso, porque aquilo, porque nos solicitam muito. Mas quando os pais morrem, a gente reclama. Sentimento de desamparo, falta de referência, é aquele chororô danado que nunca acaba. Essa eterna mania de só valorizar as coisas quando perde. Gente, vamos combinar que nós, seres humanos, somos descontentes inatos, né? E promovemos a nossa própria infelicidade. Porque nós não procuramos simplificar a vida, essa que é a verdade. Quando as coisas poderiam ser muito mais fáceis. Quando é que a gente vai trabalhar a nosso favor? Gente, nós precisamos ter uma previsibilidade das coisas. Já pararam para pensar isso? Nós precisamos aprender a dar voz à nossa razão. A dar voz à nossa intuição, porque no geral nós sabemos quando alguma coisa não vai funcionar. Nós temos aquele feeling, né? Nós sabemos que não vai dar certo aquilo. A gente fala, eu acho que isso não vai rolar, não vai dar certo, mas vamos lá, né? Então nós temos que aprender a evitar certas coisas, certas pessoas, certas situações que vão complicar a nossa vida e trazer sofrimento. Isso não significa dizer, eu não estou dizendo aqui que a gente vai ter medo de se arriscar, de viver relacionamentos por causa disso, não é bem isso. Eu estou falando de uma previsibilidade quando você está vendo que aquela situação é problemática, que aquela pessoa não é da forma que você gostaria, não está trazendo, né, aquele relacionamento gostoso, aquele retorno que você espera de uma relação, aquela cumplicidade, mas você insiste numa coisa que não está dando certo, entendeu? Então, se você sabe, por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui, se você sabe, por exemplo, que não pode ter 2 litros de sorvete na geladeira em casa, porque você vai comer tudo e vai engordar mesmo, vai pôr aquela dieta a perder, vai ter problema de saúde, então não compre os 2 litros de sorvete. Se você sabe que precisa se encher de força de vontade para poder se matricular naquele curso, para poder fazer aquele tratamento de saúde, ou para entrar para aquela academia que você precisa fazer, se exercitar. Então o que você tem que fazer? Deixar a preguiça de lado, a má vontade de lado, senão você nunca vai. A languidez vai tomar conta e... Então, o que você tem que fazer? Levantar aí do lugar, do sofá, da comodidade e ir em frente, fazer o que tem que ser feito. Se você sabe que você sofre quando coloca peso na opinião alheia, então pare de fazer isso. Busque tirar esse peso, ser mais humilde quando alguém te falar alguma coisa que te desagrada, que te ofende. Mentalize que a opinião do outro não reflete a sua verdade. Sinta mais segurança de quem você é. Trabalhe mais pela sua autossegurança. Busque melindrar menos e se observar mais. Então, porque afinal de contas ninguém é santo mesmo, a gente não precisa melindrar com tudo, né? Porque muitas vezes o que a pessoa está falando é verdade. A gente é aquilo mesmo, a gente fez aquilo mesmo, mas nunca quer reconhecer. E, por outro lado, também as coisas são entre a gente e Deus, não é entre a gente e o outro necessariamente, né? Então, se você sabe que, por exemplo, deve cultivar o auto-amor antes de qualquer relacionamento, que somente você mesmo pode fazer fazer a sua própria felicidade. Então, por que você vive projetando a sua felicidade nos outros, esperando que os outros vão te fazer feliz quando isso nunca acontece? O relacionamento é um bônus para a nossa vida, mas quem tem que trabalhar a própria felicidade é a gente mesmo. Isso a gente cansa de ouvir falar, a gente já sabe disso, que isso é verdade. Esse tipo de atitude sempre vai trazer decepção, então a gente tem que parar de agir dessa forma.
Quando a gente vai resolver parar de agir assim? Nós devemos investir mais em nós mesmos ao invés de esperar que os outros invistam. Porque as pessoas não vão fazer isso. Isso é opcional, cada um é cada um. A pessoa vai ser o que ela é, não o que a gente espera que ela seja. Então, o auto-amor, o autocuidado é um investimento que nós precisamos fazer na nossa independência afetiva, na nossa cultura, na nossa espiritualidade, naquilo que nós gostamos de verdade, buscar aquilo que nós realmente gostamos, descobrir os nossos dons, né? Buscar aprimorar os nossos dons. Isso é autocuidado, isso é auto-amor. Nós precisamos compreender que o que os outros nos trazem é uma opção deles, mas não depender disso, independente das pessoas com quem nós convivemos, nós devemos sim nos relacionar, claro, mas nós somos senhores da nossa vida, apesar da interdependência humana. Então nós temos que investir em nós, não esperar que o outro faça isso. Por outro lado, se nós sabemos que o tempo não para, ele não vai parar nunca, ele vai passar para todos nós, porque a gente teima em valorizar tanto o físico em detrimento da alma. Porque nós vamos na onda da maioria das pessoas que são preconceituosas, nós somos preconceituosos também. Então nós temos que derrubar esse preconceito arcaico que a gente ainda carrega na alma, preconceito de família, de sociedade, que vem nos impondo esses conceitos falsos do que é bom, do que é bonito para a nossa vida. Nós precisamos entender definitivamente que quem nós somos será sempre fruto do que nós cultivamos na nossa alma, do que nós amealhamos, né, desde vidas passadas até hoje, é isso que importa. Então nós temos que cultivar o quê? Uma alma jovial, uma alma que gosta de se divertir, de trabalhar, de estudar sempre, porque o espírito não tem idade. Então, dentro do possível, nós devemos sempre produzir. Isso é essencial para manter a jovialidade da alma, porque na medida que você para, que você não produz mais, você vai envelhecendo. Em termos de alma, eu estou dizendo, não só de corpo, né? Do corpo também, né? Principalmente do espírito. Mas a gente não pode esquecer que o corpo vai, mas a alma ficará, né? A alma é imortal. E essa alma imortal é que deve ser mais importante para nós. É nela que nós devemos investir sempre as nossas forças, nossa energia, nossa atenção. Nos cuidar do corpo sim, porque nós precisamos dele para nos manifestar aqui na Terra, mas não como sendo o principal jamais. Então, se você sabe que se continuar tal relação, você vai se dar mal, porque essa pessoa é egoísta, dá mostra de ser meio infiel, de ser meio indiferente, meio fria, ou de repente você pega mentiras na atitude dessa pessoa, você tem que cair fora enquanto é tempo. Então a gente precisa ter uma previsibilidade das situações que vão nos trazer sofrimentos futuros. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que nós somos os artífices da nossa própria felicidade ou infelicidade. Que a infelicidade que nós sentimos, ela é causada por nós mesmos, porque ou ela é fruto de atitudes erradas de vida passada, ou desta vida, e no mais das vezes é desta vida mesmo. A gente colhe o que a gente planta aqui nesta vida mesmo. Então observa bem. Quem são as pessoas com quem você se relaciona em amizades, amorosamente também? Observe como essas pessoas agem, né? E não o que essas pessoas falam, porque as pessoas são o que elas agem, não o que elas falam. E não coloque a sua vida mais na mão de pessoas que são muito egoístas, que são frias, que não sabem amar. Gerencie a sua vida, administre as suas relações. O Chico Xavier tinha uma frase que ele deixou para nós, que ele dizia assim: não coloque a sua emoção nas mãos das pessoas, o ser humano é ainda muito instável. Então, se preserve aí de aborrecimento, de decepção, não se iluda com ninguém. Se ame antes de tudo e de todos. O Chico também falava, pelo Emmanuel, a decepção é a visita da verdade, só se decepciona quem se iludiu, né? E sobretudo, gente, vamos valorizar o que temos hoje. Nós podemos sim batalhar por melhores condições, devemos fazer isso, mas valorizemos a nossa saúde, o nosso trabalho, a nossa casa, nossos pais, filhos, irmãos, família, nossos amigos, sobretudo valorizemos mais o nosso espírito, dando mais alimento ao espírito do que ao corpo, dando mais força ao espírito. Então cuidemos de nos ocupar mais com as coisas úteis, com as coisas do espírito,
Isso é ser coerente. Porque, novamente, eu repito uma frase que eu costumo dizer aqui. Nós não somos um corpo que habita o espírito, nós somos o espírito que habita temporariamente no corpo físico. Então não tem cabimento a gente valorizar mais o corpo em detrimento da alma. Quando nós vemos em função da matéria, nós sofremos muito, as coisas do mundo acabam machucando demais a gente. Então as coisas têm o peso que a gente dá. Então busque abrir portas na sua vida, da sua casa, da sua vida para as pessoas. Seja mais empata, mais solidário. Abra a vida para os amigos verdadeiros, né? Procure identificar quem é bondoso, quem é amigo verdadeiro. Ajude mais as pessoas, mesmo que isso dê trabalho, porque tudo dá trabalho na vida, né? Não adianta não querer ter trabalho, porque se você quer ter trabalho apenas com as suas coisas, se você roda apenas em torno do seu umbigo, vivendo apenas para você mesmo, você não pode reclamar de vazio, de solidão, de falta de amigos. A empatia é fundamental. Desenvolva a empatia na tua vida. Procure saber mais quem realmente você é, o que você pode fazer de melhor para investir mais nos seus dons verdadeiros, né? Busca desenvolver aí mais espiritualidade, porque isso é fundamental na nossa vida. É isso que nos afasta do peso do mundo, do sofrimento do mundo, não é? Busca aí leituras edificantes, escolher melhor os programas que você assiste. Deixa essa vida rasa de programações fúteis, inúteis, que não levam a nada. Desenvolva o hábito da meditação, isso é fundamental. Esse silêncio interior, para você se tornar mais sensitivo, para você ouvir melhor a Deus, a espiritualidade, isso é fundamental. A meditação é uma forma muito boa de manter o foco, né, na gente mesmo, na nossa vida, no nosso presente. Então, buscar fazer passeios ao ar livre, se conectar com a natureza, amar a natureza, ver Deus na natureza, isso é muito importante, a gente esquece muitas vezes de fazer isso. Buscar fazer algum trabalho voluntário é essencial também, é preciso ensaiar, né, o amor universal, vivendo também para os outros, né? Isso é fundamental, porque afinal nós nascemos para isso. Essa é a finalidade da nossa vida, é desenvolver amorosidade verdadeira, o amor ágape, né? Então aprenda também a orar, a falar com Deus, não só nos momentos difíceis, mas para agradecer também. A gratidão ela é essencial para a gente valorizar a nossa vida, o nosso momento. Desenvolva o hábito da gratidão, da oração, todos os dias da tua vida. Então vamos cuidar do que realmente tem valor, né? Sejamos menos egoístas, mais atenciosos com todos, mas sem querer dominar as pessoas, nós não temos esse direito, não temos essa condição de querer comandar a vida das pessoas. A gente tem trabalho de comandar a nossa própria vida, quem dirá a vida do outro, né? Vamos aí aprendendo a amar com liberdade, né? Valorizando, agradecendo. A gratidão torna tudo melhor, só atrai mais coisas boas e positivas para a nossa vida. E vamos, pessoal, ser inteligentes, né? Deus não nos criou para a gente ser infeliz, para a gente sofrer, não. Ele nos criou para a gente aprender, para a gente desenvolver nossa potencialidade, a nossa inteligência. Então vamos trabalhar isso, desenvolver nosso potencial, essa previsibilidade que a gente tem, deve ter, né? Tomar as providências para evitar aquilo que vai nos trazer sofrimento presente, sofrimento futuro, e para cultivar tudo aquilo que poderá nos trazer paz e felicidade. Vamos imaginar como irá refletir no futuro a atitude que nós estamos tomando hoje. E assim nós vamos decidindo se vale a pena tal atitude, o que é melhor para a nossa vida. Vamos filtrando aí as coisas negativas, selecionando as coisas melhores, positivas, não é? E é preciso, no mais das vezes, algumas quedas para a gente poder aprender e levantar. Não é porque algo não deu certo hoje, deu errado hoje, que está fadado a sempre dar errado. Entenda, as coisas dão errado para mostrar o que precisa ser melhorado, né? Eu sempre falo que a gente tem todos os dias uma nova oportunidade de fazer as coisas melhores, as coisas darem certo. Isso é maravilhoso, essa oportunidade diária que a gente tem. Então vamos pensar sobre tudo isso com carinho, com calma, e vamos concluindo aí que existe muita coisa que a gente pode mudar, consertar, gerenciar, rever hoje ainda. Reflita e veja onde está a sua maior dificuldade, porque certamente aí vai estar a sua maior necessidade de aprendizado e de mudança. Se é, por exemplo, no âmbito afetivo, começa aí revendo suas relações, sobretudo sua relação com você mesmo. E você vai ver que há como melhorar isso ainda hoje, basta querer. Pessoal, se você gostou desse vídeo, curta,
para ajudar o canal, compartilhe, deixe suas questões aí, suas perguntas, seus comentários para a gente interagindo, tá bom? Fiquem bem e até a próxima.